На Чернобыльской атомной электростанции произошла... Хорошо, отлично, вот так и держать. Você já parou para pensar que, em pleno século XXI, existe um lugar na Europa onde o tempo simplesmente não existe mais? Não é ficção científica, é Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, uma grande tragédia aconteceu, uma usina de Chernobyl explodiu durante um teste mal planejado e, em segundos, transformou uma cidade inteira num túmulo silencioso. Hoje, a zona de exclusão de 30 quilômetros ao redor do local é um museu ao ar livre da catástrofe nuclear mais devastadora da história, mas nem tudo ali é igualmente perigoso. Alguns lugares dentro dessa área proibida ainda emitem radiação extrema, tanto que, em minutos, você pode estar com o corpo se desintegrando por dentro. E o mais assustador, muitos desses pontos parecem inofensivos à primeira vista: uma escola abandonada, um parque de diversões enferrujado, até um simples par de botas. Mas a verdade é que, em Chernobyl, o perigo não grita. Ele sussurra: nos próximos minutos, vou te levar aos lugares mais radioativos de Chernobyl, locais onde a radiação ainda ronda como um fantasma, e onde até os mais corajosos pensam duas vezes antes de entrar. E adivinha? O primeiro deles não é usinas nucleares, é um cemitério de máquinas que esconde um segredo que poucos conhecem. Imagina uma cena de filme pós-apocalíptico: centenas de veículos enferrujados, helicópteros tombados, escavadeiras cobertas de musgo, tudo parado no tempo, como se o mundo tivesse simplesmente desistido deles. Pois saiba que esse lugar existe de verdade, e fica a poucos quilômetros de Pripyat, na vila de Rocha. Evacuada dias após o desastre nuclear, essa pequena comunidade virou o depósito final de uma frota de máquinas que lutou contra o invisível, a radiação extrema. E o mais irônico, essas máquinas não foram destruídas pela explosão, foram condenadas por terem feito exatamente o que deveriam. Durante os meses seguintes ao acidente, equipes de liquidadores, heróis anônimos da União Soviética, usaram esses veículos para remover escombros, enterrar solo contaminado e até jogar sacos de boro e areia nas usinas nucleares em chamas. Mas cada minuto de trabalho ali significava absorver doses letais de radiação. Quando perceberam que os equipamentos estavam tão contaminados quanto uma usina nuclear, a única solução foi abandoná-los. Resultado: um cemitério de máquinas radioativas com mais de 1000 veículos, espalhados por 200 mil metros quadrados, um verdadeiro campo de batalha silencioso onde o inimigo era invisível. Hoje, andar por Rocha é como caminhar sobre um túmulo tecnológico. Um ônibus escolar, um caminhão de bombeiros, até robôs soviéticos projetados para operar em ambientes hostis, tudo lá, inutilizável, com valor estimado em 46 milhões de dólares, agora corroído pelo tempo e pela radiação residual. A área foi oficialmente fechada em 2012, não por turismo, mas porque ainda representa um risco real. Parte do material foi transferido para um aterro de lixo radioativo próximo à usina, mas o que ficou? Bem, digamos que até o vento ali parece sussurrar: não era para você estar aqui. E se você acha que isso é assustador, espere até ver o que encontraram dentro de uma escola abandonada, um lugar onde o perigo se esconde entre brinquedos e desenhos infantis. Se o cemitério de máquinas te dá arrepios, prepare-se, porque nada em Chernobyl é mais perturbador do que entrar numa escola abandonada. Especialmente os jardins de infância. Enquanto adultos podem ter tido segundos para reagir ao desastre, as crianças. Elas simplesmente deixaram tudo para trás: lanches pela metade, mochilinhas no chão, e bonecas jogadas de bruços, como se tivessem fugido correndo, ou sido levadas às pressas. Esses prédios não são só estruturas vazias, são cápsulas do pânico, congeladas no exato momento em que a catástrofe de Chernobyl virou realidade. O que torna essas escolas tão perigosas não é só a radiação, embora ainda haja pontos quentes em porões e brinquedos de plástico que absorveram partículas radioativas. É o peso emocional do que aconteceu ali. Paredes com desenhos desbotados de solzinhos e flores, quadros negros com letras infantis apagadas pelo tempo, salas de aula viradas de cabeça para baixo, tudo isso cria uma atmosfera tão surreal que até turistas experientes relatam sensação de opressão no peito. A natureza, claro, já começou a tomar o controle: árvores brotam no meio dos corredores, e folhas secas rangem sob os pés como sussurros do passado. E aqui vai um detalhe macabro: muitos dos brinquedos encontrados nessas escolas, especialmente bonecas de vinil, ainda emitem radiação acima do normal. Isso porque o plástico e o tecido absorveram isótopos como césio-137 e estrôncio-90, que têm meia-vida de 30 anos. Ou seja, mesmo quase 40 anos depois, esses objetos continuam vivos, com radiação. Por isso, apesar de serem pontos turísticos populares na zona de exclusão, guias proíbem tocar em qualquer coisa.
Afinal, você não quer levar para casa uma lembrança que brilha por dentro do seu DNA. Mas se você acha que brinquedos abandonados são inquietantes, espere até ver o que aconteceu no parque de diversões que nunca abriu, um símbolo icônico do engano e da tragédia soviética. Todo mundo já viu aquela imagem icônica, a roda gigante enferrujada sob um céu cinzento, com árvores crescendo ao redor como se a natureza estivesse apagando a memória da humanidade. Mas o que poucos sabem é que esse parque de diversões nunca deveria existir como símbolo de abandono, mas ele foi planejado para ser o centro das comemorações do Dia dos Trabalhadores, em 1º de maio de 1986. Só que 4 dias antes, a usina nuclear número 4 explodiu, e o que seria uma festa virou um epitáfio. Aqui entra uma das versões mais sombrias e controversas do desastre. Alguns ex-moradores de Pripyat juram que, no dia 27 de abril, um dia após o desastre, o parque foi aberto brevemente, com música, carrinhos de bate-bate funcionando e crianças brincando. Por quê? Para manter a calma, para fingir que tudo estava sob controle. Enquanto isso, nos bastidores, autoridades já sabiam que a radiação estava se espalhando como fumaça invisível. Se for verdade, esse foi um dos atos mais cruéis da resposta soviética, distrair a população com alegria enquanto a morte silenciosa se infiltrava em seus corpos. Hoje, o parque é um dos pontos mais visitados da zona de exclusão, ironicamente, porque é uma das áreas com menor radiação residual. A roda gigante nunca girou de verdade, o carrossel está congelado num giro que nunca terminou. Tudo está coberto por ferrugem, musgo e o peso de uma promessa quebrada. E, mesmo sendo seguro para turistas, há algo profundamente inquietante ali, é o lugar onde o futuro de Pripyat foi enterrado antes mesmo de nascer. Mas se você acha que um parque vazio é triste, prepare-se para o que aconteceu no hospital número 126, onde os primeiros heróis do desastre foram levados, e deixaram para trás algo que ainda emite radiação mortal. Poucas horas depois da explosão na usina nuclear número 4, 6 bombeiros e mais de 20 operários da usina foram levados, queimados e confusos, para o hospital número 126, o centro médico de Pripyat. Eles não sabiam, mas já estavam condenados. Enquanto os médicos tentavam entender por que os pacientes vomitavam sangue e suas peles descascavam como papel queimado, a radiação silenciosa já havia se infiltrado em cada célula do corpo deles. No dia seguinte, todos foram transferidos para Moscou, mas deixaram para trás algo muito mais perigoso do que parecia: suas roupas. É aí que o hospital se torna um dos lugares mais radioativos de Chernobyl, não por causa das paredes, mas por causa do que foi abandonado nelas. Sapatos encharcados de suor radioativo, macacões sujos de poeira nuclear, lençóis manchados, tudo isso foi simplesmente jogado no porão, como se fosse lixo comum. Só que não era. Décadas depois, em 1996, um grupo de exploradores ilegais entrou no porão e encontrou uma única bota de bombeiro. O contador Geiger disparou, 1000 vezes acima do nível seguro. 1 minuto ali já seria o suficiente para danos irreversíveis. Hoje, o hospital é parcialmente acessível a turistas, mas o porão continua oficialmente proibido. Mesmo assim, dezenas de YouTubers, exploradores clandestinos, já invadiram o local, gravando vídeos que arrepiam até os mais céticos. As imagens mostram corredores escuros, camas viradas, frascos quebrados, e aquele silêncio pesado que só existe onde a morte passou 2 vezes, primeiro pela radiação, depois pelo tempo. E o mais assustador, ninguém sabe quantos outros objetos radioativos ainda estão escondidos ali, esperando alguém cometer o erro de tocar. Mas se você achou isso intenso, espere até ver uma sala onde o chão não é de concreto, é de máscaras de gás e bonecas. Muitas bonecas. Imagine abrir a porta de uma sala de aula comum, em vez de carteiras e quadros, encontrar o chão completamente coberto por máscaras de gás, centenas delas, empilhadas, espalhadas, algumas até com os filtros ainda intactos. E não são só máscaras adultas, há modelos infantis, do tamanho de uma boneca, como se tivessem sido feitas para crianças que nunca as usaram. Esse cenário surreal existe de verdade numa das escolas primárias de Pripyat, e até hoje ninguém sabe ao certo por que elas estão lá. Foi um depósito de emergência? Um descarte pós-evacuação? Ou algo mais sombrio? O mais perturbador é o contraste. Ao lado das máscaras, há bonecas de pano caídas de costas, mochilas rasgadas e livros didáticos abertos em lições de matemática que nunca foram concluídas. Parece uma cena montada de propósito para um filme de terror, mas é 100% real. Alguns historiadores acreditam que a escola foi usada como ponto de distribuição de equipamentos de proteção nos primeiros dias após o acidente. Outros acham que as máscaras foram simplesmente jogadas ali quando ficou claro que nada poderia salvar quem já havia inalado a radiação. Seja qual for a verdade, o efeito é o mesmo: uma sala que respira desespero. E sim, muitas dessas máscaras ainda estão levemente radioativas, especialmente os filtros, que absorveram partículas do ar contaminado. Mas o perigo real aqui não é técnico, é psicológico. Há algo profundamente inquietante em ver esses equipamentos, num lugar onde a própria radiação tomou forma, e o lugar não aceitam mais esses equipamentos. É como se a sala fosse um monumento silencioso à ilusão de controle diante de uma força invisível e implacável.
Mas se você pensa que isso é o ápice do perigo em Chernobyl, prepare-se. Porque o próximo local não é só radioativo, é quase sobrenatural. Uma massa derretida que, até hoje, continua viva e mortal. Se Chernobyl tem um coração, ele não bate, ele irradia. E esse coração se chama pé de elefante, uma massa monstruosa de combustível nuclear derretido, concreto, aço e areia, fundida a mais de 3.000 graus Celsius durante os dias caóticos após a explosão. Localizada no subsolo da usina nuclear número 4, essa formação tem o tamanho de um apartamento pequeno, 12 metros de diâmetro e mais de 100 toneladas de material radioativo. E, mesmo quase 40 anos depois, ela ainda está quente, não de calor, mas de radiação extrema o suficiente para matar um ser humano em minutos. Os números são assustadores: 2 minutos perto do próprio pé de elefante causam hemorragias internas e queimaduras de radiação. 5 minutos? Provavelmente uma morte lenta e agonizante em poucos dias. Durante a contenção de emergência, robôs soviéticos foram enviados para inspecionar a área, e todos falharam. A radiação era tão intensa que fritava os circuitos eletrônicos antes que pudessem sequer enviar uma imagem. Foi só em 1996, uma década depois, que o fotógrafo Arthur Neiva, usando um traje especial e um espelho para evitar exposição direta, conseguiu capturar a única foto conhecida da criatura, e mesmo assim, a imagem saiu com pixels queimados pela própria radiação. Neiva sobreviveu, mas pagou um preço alto: catarata, problemas na medula óssea e anos de tratamento. Hoje, o pé de elefante está selado dentro do novo confinamento de Chernobyl, uma estrutura gigantesca de aço, que foi inaugurada em 2016 para conter o pé de elefante por mais uma década. Mas ele não está inerte. Cientistas vigiam constantemente sua atividade, porque, teoricamente, se água da chuva ou um terremoto atingisse a massa, ela poderia reativar uma reação em cadeia e causar uma segunda catástrofe. Ou seja, o monstro está adormecido, mas nunca está morto. E é por isso que Chernobyl não é só um lugar do passado, é um lembrete constante do que acontece quando a humanidade brinca com forças que não entende. Chernobyl não é só um local proibido. É um espelho, um lembrete de que, por trás de toda tecnologia poderosa, há uma linha tênue entre o controle e o caos. E os 6 lugares que você viu hoje, do cemitério de máquinas ao pé de elefante, não são só ruínas. São tumbas de decisões tomadas às pressas, de verdades escondidas e de vidas interrompidas, tudo por causa de um único erro que reverbera até hoje. Mas aqui vai uma pergunta que não quer calar: quantos outros Chernobyls estão escondidos pelo mundo? Em usinas mal mantidas? Em depósitos secretos? Em acidentes que ainda não aconteceram, mas poderiam? A radiação não tem bandeira, não tem ideologia, e, acima de tudo, não perdoa. Se este vídeo te fez refletir, não deixe que essa história se perca no tempo. Deixe seu like, isso ajuda demais o algoritmo a levar essa mensagem adiante. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque estamos preparando uma parte 2 com mais lugares radioativos que você nem imagina, vilarejos fantasmas, laboratórios secretos, até um cemitério de animais onde os cães de Pripyat foram enterrados. E nos comentários, me conta, qual desses 6 lugares te assustou mais? Ou, qual você teria coragem de visitar? Porque, no fim das contas, Chernobyl não é sobre medo. É sobre lembrar, e enquanto alguém ainda se importar com o que aconteceu lá, ninguém vai deixar a história se repetir.